Todo mundo de boa, esperando. Boa noite, boa noite. Gente, vou compartilhar a tela, então, para o Fimarlos mandou para vocês os materiais que nós vamos usar. E nós vamos começar com a concordância. Então, o material tem questões, nós vamos resolver algumas. A nossa prioridade hoje é falar sobre concordância nominal, verbal e crase, destacando os principais movimentos que tem dentro desses dois conteúdos. Deixa eu já deixar tudo minimizado aqui para a gente começar. Muito bem, vou compartilhar a tela, então. Qualquer coisa, se travar, ou se vocês não conseguirem me ouvir, alguém sinaliza, abre o microfone, que daí eu consigo ver, não consigo ver, mas consigo ouvir vocês, tá? Muito bem, vou... Gente, só um pouquinho, que eu abri um negócio aqui que não é para abrir. Só um pouquinho. Deixa eu só fechar. Acho que foi. Ai, meu Deus. Vocês não estão vendo nada, porque só na minha tela, gente. Só um pouquinho que eu preciso desativar. E aí eu já começo. Muito bem, aqui. Vamos compartilhar. Ele dá uma travadinha enquanto compartilha. Vocês estão vendo a tela agora? Aconteceu alguma coisa aqui que caiu a minha chamada, gente. Então, vamos ver agora se vai dar certo. Vou fazer. Foi no compartilhamento de tela que caiu. Não sei o que aconteceu. Não está respondendo. Muito bem. Acho que agora vocês conseguem ver, né? Acho que agora deu tudo certo. Vamos falar da concordância nominal e verbal, que é um conteúdo que tem uma tendência muito grande de ser cobrado em concursos públicos e a banca também gosta de cobrar. Então, quando a gente fala em concordância nominal e verbal, nós temos o quê? Começamos com a nominal e nós vamos nos concentrar aqui em falar os casos específicos, aqueles casos de concordância que
gera, de alguma maneira, uma dúvida, porque tem algumas questões dela que domina, ou que não usa no dia a dia, ou que é já criada para ser uma dúvida. Mas, partindo do básico, nós vamos olhar aqui para a regra geral. Então, quando nós temos aqui essa situação, nós temos o movimento de regra geral. Na regra geral, o que, que nós temos? Se nós temos concordância nominal, o substantivo é a classe gramatical que vai coordenar o processo de concordância. Então, o substantivo, ele faz articulação com o adjetivo, com o pronome, com o artigo e com o numeral. Então, tudo o que estiver em torno de um substantivo precisa fazer concordância com ele. Então, quem manda na concordância é o substantivo. Então, analisando os nomes que nós temos aqui, nessa frase nós temos: apenas as duas malas pequenas são minhas. Quando a gente analisa em termos de substantivo, nós temos aqui malas. E aí, analisando morfologicamente, esse substantivo, ele é um substantivo feminino plural. Eu tenho ele nessas três características. Ele é um substantivo feminino e plural. Então, nós temos aqui apenas as duas malas pequenas são minhas, esse artigo concordando com esse substantivo, esse numeral concordando com esse substantivo, o adjetivo concordando com o substantivo, e o minhas, que é um pronome, também está funcionando com concordância com o substantivo. Então, dentro da oração, tudo aquilo que gira em torno do substantivo precisa fazer concordância com ele. Então, eu não tenho como dizer a duas malas pequenas. Eu tenho que fazer a concordância, tenho que estabelecer a concordância em si. Muito bem. Então, agora, essa é a concordância geral, gente. Então, aqui nós vamos analisar agora aqueles casos em específico que a banca gosta de cobrar e que muitas vezes nos causam algumas dúvidas por termos usado esses termos muitas vezes e de uma forma não correta. Então, primeira coisa, nós temos aqui a concordância da palavra anexo. Então, o que, que nós temos que perceber? Vai seguir sempre uma dúvida. Ah, será que eu uso anexo? Será que eu uso anexa? Será que eu uso em anexo? Bom, primeira coisa, se você tem a locução em anexo, então é um caso de que é invariável, ele não varia. Toda vez que a expressão for a locução, você não pode dizer em anexa, ou em anexos, ou em anexas. Então, ele é sempre invariável. Só que não sendo assim, o anexo tem que concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Então, eu digo assim, ó, segue anexo o recibo. Aí pensa comigo, o que foi anexado? O recibo. Então, o anexo está fazendo concordância com o substantivo a que ele se refere. Segue anexa a fatura. Então, aqui eu tenho o anexo no feminino, porque ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Então, assim, ó, não existe certo em usar, por exemplo, anexo. Ah, mas qual que é o mais certo? É usar anexo ou usar o em anexo? Não existe isso, tá? São expressões similares em termos de sentido. A diferença é que isso aqui, por ser uma locução, se torna invariável. Então, eu poderia dizer, segue em anexo a fatura, segue em anexo o recibo, segue em anexo as faturas, ele não mudaria por ser uma locução. Aí nós temos uma situação que pode variar e levar muitos candidatos a errar a questão. Por quê? Porque não é comum nós falarmos o bastante no plural. Então, pensa comigo, ó. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, eu estou falando de gramática, pessoal. Se eu estou falando de gramática, o que eu tenho que prestar atenção? Toda vez que eu falo sobre gênero, eu estou falando de masculino e feminino.
Eu estou falando sobre gênero. Toda vez que eu falo em número, eu estou falando em plural e singular. Essa é a ideia que a gente tem que analisar. Então, na função de adjetivo, o que, que acontece? O adjetivo é uma classe gramatical que vai se referir a um substantivo. Então, eu tenho que ter em mente que esse substantivo, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino, ele pode estar no singular ou ele pode estar no plural. E o adjetivo vai concordar com ele. Então, não é o adjetivo que se adapta ao substantivo. É o contrário. É o adjetivo que vai fazer as flexões para concordar com o substantivo. Então, olha só, recebemos bastantes telefonemas, venderam bastantes produtos. A maioria das pessoas que nunca tiveram essa aula, se vissem isso numa prova, marcariam como erro, né? Porque nunca usaram o bastantes no plural. Mas tá bem certinho desse jeito aqui. Agora, olha só, gente, já vou falar um macete, tá? Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Ele não pode mudar, ele não pode ir para o plural. Por quê? Porque o advérbio é uma classe invariável. Ele é invariável. Então, muito bem. Eles cantam bastante bem. Fomos bastante amigos. Então, qual que é a dica que nós vamos trabalhar aqui? Qual que é o macete que vai ajudar? Toda vez que aparece o bastante, tu vai fazer uma troca, tá? Apareceu a palavra bastante, ou pode aparecer a palavra bastantes. Toda vez que isso aqui acontecer, tu vai propor uma troca, que é o quê? Trocar a palavra por muito ou muita. E perceber se você consegue pôr no plural. Então, olha só. Se eu trocasse esse bastante por muito, como é que ficaria essa frase? Eles cantam muito bem. Ok. Então, o que eu percebi aqui? Eu percebo que se eu fizer a troca, na realidade, o muito vai ser singular. Fomos bastante amigos. Se eu trocar esse bastante por muito, eu vou ter uma expressão assim, ó. Fomos muito amigos. Então, eu vou ter aqui o quê? A expressão no singular. Se ao trocar o bastante por muito, ele fica tudo no singular, e isso significa que ele é um advérbio e ele não pode variar, nem o muito, nem o bastante. Agora, veja só, eu vou apagar aqui para mostrar outro macete. Se eu tento fazer essa substituição pelo bastantes aqui, nesse caso. Então, nesse caso aqui. Eu pego esse bastantes e eu tento trocar ele por muito, muitas. Então, olha só, recebemos muitos telefonemas. Venderam bastantes produtos. Venderam muitos produtos. O que aconteceu? Esses muitos, no plural, ele é o indicativo de que o bastantes deve estar no plural também, tá? E olha só, tem mais uma coisa. Se ao invés de ter produtos, eu tivesse aqui mercadorias, então olha só, venderam bastantes produtos, venderam bastantes mercadorias. Então, um pouquinho eu vou colocar o carregador, senão vai acabar a bateria. Se você trocar os produtos por mercadorias, na hora que tu for fazer uma troca, como bastantes ali, tu vai ter que dizer muitas. Venderam muitas mercadorias.
Então, tu observa que ele fez o quê? Ele fez flexão de gênero e número. Pronto. Ele fez flexão de gênero e número com mercadorias. Se você fosse substituir, ele ficaria aqui, ó. Mercadoria seria muitas. Show? É isso, então. O meio. Cuidado com o meio, gente. Quando ele tem função de adjetivo, ele vai concordar em gênero e número. Gente, a concordância, ela é sempre em gênero e número. Não tem como nós falarmos de uma concordância na função de adjetivo que não seja levando em consideração gênero e número, como o substantivo. Então, adjetivo e substantivo se relacionam. O adjetivo modifica para concordar com o substantivo em gênero e número. Então, a mesma coisa se eu dissesse assim, ó, menina é o substantivo. Agora eu quero dizer bonita, eu não falo bonito, eu falo bonita. Então, singular aqui, feminino, singular aqui, feminino. A mesma coisa. Então, olha só, atrasado tomou meio copo de leite, atrasado tomou meia xícara de leite. Como é que eu sei que esse meio é um adjetivo e, por exemplo, ele não é um advérbio? Porque você pode trocar por metade. Se fizer sentido trocando por metade, quer dizer que ele é adjetivo e ele tem que concordar. Ou então tu analisa, né, pela expressão que você tem ali, tu vai perceber que não faz sentido ser de outra forma, né? Quando tem função de advérbio, a palavra meio não varia. Então, olha só, ele é meio maluco, ela é meio maluca. Cuidado aqui. Vai aparecer em alguns momentos esse meia. Só que isso aqui não tá certo. Eu não posso dizer que ela é meia maluca, porque se eu fiz isso aqui, ó, ela é meia maluca, é o indicativo de que ela é metade maluca. E não é isso. Como é que eu tenho certeza que esse meio é um advérbio e não varia? Eu troco ele por um pouco, tá? Aqui. Então, quando ele é adjetivo, troca por metade. Quando ele é advérbio, troca por um pouco. Menos, aqui é mais difícil errar, por mais que volta e meia aparece uma alternativa com a expressão menos. Menos é uma palavra que não existe. Não é que ela troca de classe, ela é adjetiva, ela é advérbio, ela é pronome, não, ela não existe. Não existe menos. Então, assim, a palavra menos, ela não varia, porque ela vai ser sempre um advérbio. Hoje tenho menos alunos, hoje tenho menos alunas. E nunca menos para concordar com alunas. Por quê? Porque essa concordância não existe. A palavra é um advérbio. É proibido, é bom, é necessário, é proibido. Ah, é proibido ou é proibida a entrada? Às vezes a pessoa fica muito em dúvida com essa expressão. Então, o que a gente vai analisar aqui? Primeiro, não são só essas expressões que seguem essa regra, tá? Qualquer situação que tenha verbo de ligação mais predicativo. Por quê? Porque isso que eu tenho é um verbo de ligação mais um predicativo. Tudo que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo, tá? Então, poderia ser, seria necessária, seria boa, seria proibida, tá? Poderia ser um outro verbo de ligação. Quando que eu, olha, observa os exemplos aqui, ó. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Verdura é bom, a verdura é boa. Paciência é necessário, a paciência é necessária. Então, nós temos aqui, em três das circunstâncias, o predicativo flexionado, que é o boa, que é o proibido de antes, e que é o necessário aqui. Então, o que a gente tem que analisar? Esse predicativo, no final das contas, ele tem um sujeito. Um sujeito, que é sobre algo que a gente está declarando. Então, o que nós vamos analisar? Se o sujeito estiver determinado,
O sujeito determinado vai... O que é um sujeito determinado? É acompanhado. Olha só. Aqui é o sujeito dessa expressão. Aqui é o sujeito da expressão. Então, quando eu digo, quem é que é proibida? Tu sabe que o sujeito está aqui. Então, o que significa esse sujeito ser determinado? Significa dizer que ele está acompanhado. Acompanhado. E acompanhado necessariamente vai ser por o quê? Artigo, normalmente, mas pode ser um pronome. Então, se o sujeito estiver acompanhado, não estiver sozinho, o proibido, proibida, vai flexionar para concordar com ele. O bom ou boa vai concordar com ele. O necessário, necessária, vai concordar com ele. Então, observa agora os exemplos todos que nós temos aqui, ó. Por que eles foram, por que eles foram flexionados? Então, olha só, é proibida entrada. O meu sujeito aqui é a palavra entrada e ela não está acompanhada por nada. Então, aqui fica no singular masculino. É proibida a entrada. Observa que o sujeito aqui é o mesmo, mas diferente da questão anterior, aqui nós temos um artigo acompanhando esse substantivo. Tá, analisa agora. Nós temos aqui, ó. Verdura é bom. Tá no masculino. A verdura é boa. O que acontece? Aqui nós temos o determinante para a verdura. Essa verdura é boa, podia ser assim também. Paciência é necessário. Então, aqui eu tenho flexionado aqui no masculino singular. O sujeito é paciência e ela não tem acompanhante. Ela não está determinada. Agora, a paciência é necessária. Agora eu tenho um necessário no feminino. Por quê? Porque o sujeito aqui foi acompanhado. Então, toda vez que você tem um verbo de ligação seguido do predicativo, o que vai coordenar a ideia? O sujeito estar ou não estar determinado. Então, cuidado se o sujeito não está tão próximo assim, para verificar onde está o sujeito e como ele pode aparecer ali, para ver se a flexão ficou certa ou não. Alguma dúvida sobre concordância nominal desses casos? Muita surpresa em relação às regras, ou é de boas assim mesmo? Tranquilo? Tá? Muito bem, então. Vamos seguir. E seguimos com a concordância verbal. Pessoal, atenção. Existem muitas regras de concordância verbal e nós estamos a poucos dias da prova. Então, o que nós temos que fazer? Vamos fazer uma análise dessas regras principais e aí, o que tu pode fazer ali numa uma anotaçãozinha, um resuminho, é daquela regra que se caísse tu vai errar, né? Ah, mas isso aqui é tão estranho que se caísse alguma coisa nesse sentido, provavelmente eu erraria, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. E de não falando sobre isso, eu tendo a julgar errado. Mas antes de falar sobre qualquer coisa de concordância verbal, de qualquer regra de concordância verbal, o ponto importante aqui é fazer uma análise, que é o quê? Olha só, se eu tenho concordância verbal, em todos os casos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que observar? A relação que existe entre o sujeito e o verbo. Essa é a relação da concordância verbal. Isso é o que nós temos que analisar quando nós estamos analisando a concordância verbal de uma oração, de uma questão. Então, o que acontece? Quem sofre alteração aqui, quem se apresenta aqui é o sujeito. O verbo sempre precisa concordar com ele. Só que, claro, quando eu falo isso, eu estou falando do quê? De uma regra geral também. Então, numa regra geral de concordância verbal, o verbo vai concordar sempre com o sujeito, tá?
Quando nós temos casos específicos, é o que nós vamos ver depois. Mas olha só, se eu disser assim, o menino jogou futebol. Observa que quando você destaca o verbo, tu descobre que o sujeito é o menino. Então, eles estão concordando entre si. Agora, se eu disser assim, ó, se eu disser assim, deixa eu tirar o volume aqui. Se eu disser assim, ó, troco esse sujeito, coloco os meninos. Eu posso continuar com o verbo jogou? Eu estou fazendo uma regra de concordância geral aqui. Então, se o meu sujeito está no plural, o verbo precisa acompanhar e dizer que eles jogaram. Isso aqui é o X da questão. Tá? Então, essa é a regra de concordância geral. Eu já vou mostrar aqui, então, isso aqui eu já falei. Aqui já tem uma ideia para a gente relacionar o específico, tá? Por quê? Se o sujeito composto está anteposto ao verbo, gente, o sujeito composto anteposto é sempre anteposto ao verbo, tá? O que que acontece? Sempre o verbo no plural. O menino e o cão surgiram no final da rua. Quem é que surgiram? Núcleo 1, menino. Núcleo 2, o cão. Então, eu tenho um sujeito composto. Anteposto, antes do verbo. Então, o verbo precisa concordar com os dois núcleos. Para concordar com os dois, ele é verbo plural. Só que aqui eu tenho uma outra situação. O sujeito é pós-posto. Ele é composto e ele é pós-posto. Pós-posto ao verbo. O que que significa eu falar que o sujeito é pós-posto? Significa que ele vem após o verbo. Então, o pós-posto significa isso. Ele vem após o verbo. Então, nesse caso, na regra de concordância geral, duas são as possibilidades. Observa aqui, ó. Eu tenho o verbo, no caso, as construções, e aqui eu tenho o sujeito composto. Tanto faz dizer passarão o céu e a terra, ou dizer passará o céu e a terra. As duas formas são aceitas. Fica um pouco estranho? Fica. Mas quando eu digo passarão, o verbo concorda igualmente com os dois núcleos. Eu estou falando que o céu passa e a terra passa. Se eu digo passará o céu e a terra, eu só me refiro à expressão céu. Aqui nós chamamos, nesse caso aqui, nós chamamos de concordância atrativa. Por quê? Porque ela se atrai ao núcleo próximo. Show? Agora nós vamos ver outros casos, tá? Outros casos que agem de forma a fazer uma concordância geral, a concordância geral modificar. Então, aqui nós temos sujeito simples, mas pode acontecer essas alterações com o sujeito simples também. Nós temos aqui um caso em que o sujeito é formado por dois tipos de pronome. Percebam que aqui nós temos, no primeiro caso, um pouquinho, vou trocar a cor dele aqui. Pronto. Olha só, nós temos aqui, no primeiro caso, o pronome quais, que é um pronome interrogativo, e o pronome nós, que é um pronome reto. No outro caso, nós temos o alguns, que é um pronome indefinido, e o vós, que é um pronome reto. Então, quando nós temos isso, existem duas possibilidades de concordância. O verbo pode concordar sempre. Então, deixa eu só colocar aqui eles já, para eu jogar a caneta. Aí o vós vai daqui e o nós vai daqui. Observe, então. Quando eu faço isso, eu tenho aqui, ó, tá tudo no plural. Quais é plural, nós é plural, alguns é plural e vós é plural. Tá tudo no plural. Então, eu posso dizer assim, ó.
quais de nós agiram com justiça, e o agiram vai concordar com o quais, porque é a terceira pessoa. Mas se eu dissesse assim, ó, quais de nós agimos com justiça, o agimos concordaria com o nós, e ele estaria na primeira pessoa do plural. Então, as duas possibilidades existem. O problema é quando a segunda situação aqui acontece. Quando eu tenho esse caso aqui, ó. Tenho aqui isso aqui. O que aconteceu nesse caso especificamente? Neste, nós temos o primeiro pronome que está no singular. Gente, se o primeiro pronome está no singular, esse verbo aqui, automaticamente precisa concordar com ele. Eu não posso dizer assim, ó, nenhum de nós acreditamos em discos voadores. Ou, qual de vós desejais um táxi? Não posso. Eu preciso concordar com o primeiro, porque esse primeiro está no singular. Agora nós temos outra situação. O sujeito, ele é formado por núcleos que são ligados com a preposição com. Aqui existe um caso de concordância facultativa. Por quê? Eu posso dizer assim, o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada, mas eu poderia dizer assim, o presidente com os ministros reúne-se no Palácio da Alvorada, que é o caso que eu tenho aqui embaixo. O promotor com o advogado dirigiu-se à presença do juiz. Eu poderia dizer assim, o promotor com o advogado dirigiram-se à presença do juiz. As duas são possibilidades de concordância. Quando que eu uso uma ou por que eu uso uma e em que situação eu uso a outra? Se eu deixo esse verbo no singular, ele dá uma questão de ênfase para o primeiro elemento do sujeito. Então, é por quê? Eu quero enfatizar a ação do promotor, eu deixo esse verbo no singular. Então, ó, o promotor com o advogado dirigiu-se à presença do juiz. Então, quer dizer, o advogado foi junto, mas a ênfase recaiu sobre o promotor. O promotor com o advogado dirigiram-se, os dois foram, os dois dirigiram-se. Então, eu não enfatizo ninguém quando o verbo está no plural. Então, é um caso de concordância facultativa. Caso o sujeito composto seja formado por pessoas gramaticais diferentes, o que são pessoas gramaticais? Primeira coisa é isso. Eu estou falando de pessoas gramaticais diferentes. Então, pessoas gramaticais é eu, tu, ele ou ela, aí eu tenho o plural, nós, vós, eles ou elas. O que a gramática determina? Eu tenho um sujeito composto formado por pelo menos duas dessas pessoas. Se tem eu junto, eu e tu, eu e ele, o que acontece? O eu está aqui, então eu sou obrigada a concordar com o nós. Por quê? Porque é o eu no plural. Eu estou junto. Então eu não posso dizer assim, ó, eu, tu e eles farão a pesquisa amanhã. Nesse exemplo aqui. Tá? Então, eu não posso fazer a concordância com alguém que não seja a primeira pessoa. Por quê? Porque o eu estou junto. Agora, se não existe eu tenho aqui, ó, tu e ela reivindicais justos direitos. Se eu dissesse tu e ela reivindicam, estaria certo também. Por quê? Esse reivindicam concordaria com o elas ou eles. E esse reivindicais concordaria com o vós. Tá? Então, não tendo o eu, tanto faz colocar a concordância. Se tem ele e ela, se tem tu e ela, tanto faz. Se tem eu junto, a concordância fica na primeira pessoa. Quando os núcleos são ligados pelas expressões
não só, mas também, ou tanto como, o verbo tem que ir para o plural, por quê? Porque esses conectivos, eles são indicativos de adição. Então, sendo conectivos de adição, ele vai trabalhar com a ideia de que o verbo vai para o plural para concordar com todo o processo que viu ali. Então, olha só, tanto ele como eu nos saímos bem no exame. Porque essa frase me diz o quê? Que os dois se saíram bem no exame. Então, eu não tenho por que deixar o verbo no plural, no singular, é sempre plural. Essa é uma regra que dificilmente alguém erra, né? Porque não faz sentido nenhum. Se o sujeito composto, ele é formado, então, é um sujeito composto. Tem vários núcleos ali. Só que no final do sujeito aparece um resumo. E esse resumo, são palavras resumidas ou expressões resumitivas, eles vão se dar por meio de pronomes indefinidos, que pode ser tudo, nada, ninguém, claro, pode ser o todos também. Qualquer um desses. O que acontece? É com essas palavras resumidas que o verbo concorda. Sempre. Então, ó, casa, água, comida e carinho, nada fez o pardalzinho feliz. Eu tenho um fez aqui. Então, eu estou concordando com o nada. Eu falei que é difícil errar, porque tu não vai falar casa, água, comida e carinho, nada fizeram o pardalzinho feliz. Prédios, árvores, postes, tudo a tempestade derrubaram. Não, tu vai ter uma noção clara de que tu tá concordando com esse núcleo que tá aqui próximo, tá? Agora existe uma situação que é bem importante, que as bancas tendem a cobrar bastante também, que é o quê? O sujeito representado por um pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre retoma, sendo que quem qualquer um, tá? Ele sempre retoma um antecedente. A ideia do pronome relativo é essa. Ele sempre retoma uma palavra que tem antes dele. Então, olha só, quando eu digo assim, na verdade sou eu que pago as despesas, o que acontece? Quando o pronome relativo é o quê, o verbo tem que concordar obrigatoriamente com o que está antes dele. És tu que pintas esses quadros, aqui eu tenho o quê, e antes dele eu tenho o tu. O verbo foi para a segunda pessoa do singular porque ele está concordando com esse tu. Serão esses os jogadores que receberam a taça? Aqui ele está na terceira pessoa do plural, porque o antecedente do que é jogadores, que está na terceira pessoa do plural também. Que cuidado tu tem que ter? Toda a concordância é feita entre si. Não é só essa questão que eu acabei de mostrar. Essa aqui é a regra. Mas tudo o que está na frase precisa concordar entre si. Então, por exemplo, se tu viesse aqui e colocasse assim, ó, é tu que pintas esses quadros, esse verbo tá certo, esse aqui não vai estar. Ou então aqui, ó, é esses jogadores que receberam a taça, esse verbo vai dar certo, esse aqui não vai dar. Então, tudo tem que ser cuidado, porque tudo tem conexão entre si. O caso agora é quando nós temos o pronome relativo quem. Então, quando o quem não é o que agora, é o quem. Existem duas possibilidades. Esse verbo, quando é o quem, pode também concordar com o antecedente, ele pode concordar com o antecedente, mas ele também pode ficar sempre na terceira pessoa do singular para concordar com o quem. Então, fomos nós quem apresentou a proposta, esse apresentou, concordou com o quem na terceira pessoa. Fomos nós quem organizamos a entrevista, isso aqui concordou com o nós, que está antes do quem. As duas formas são certas. Não tem um jeito que fica certo e o outro fica errado. As duas formas são equivalentes. O que tu não pode confundir é o quê? Ah, então eu vou colocar que o que também pode concordar só na terceira pessoa. Não, o que sempre concorda com o termo anterior a ele. O sujeito é um numeral fracionário. Então, se é um numeral fracionário, nós temos um numerador e um denominador, né? Então, o verbo vai concordar sempre com o numerador. Só 1/4 dos alunos foi aprovado,
quase 2/3. Não, aqui esse foi, concordou, esse 1 que é o numerador. Então, olha só, eu tenho 1/4, o numerador é esse. Quase 2/3 da produção, aqui os 2/3. Aqui esse número é plural. Então, o verbo tem que estar no plural para concordar com ele. Se o sujeito é porcentagem, tem duas possibilidades. Às vezes não, depende da construção da frase, mas pode ter. O verbo, ele tanto pode concordar com esse número aqui, ou com esse termo que indica do que é a porcentagem. Então, olha só, cerca de 50% dos produtos importados ficaram presos na alfândega. Aqui a opção foi para concordar com os 50, que é um número que exige o verbo no plural. Agora, olha só, cerca de 50% da produção foi despachada. Então, nesse caso, o verbo no singular optou por concordar com o adjunto denominal, que é o termo que se relaciona aqui a essa questão, tá? Então, ele optou por não concordar com o número, mas concordar com o termo a que ele se refere. Concordância do verbo parecer. Tenha total atenção aqui. O verbo parecer, o verbo parecer vai aparecer, ficou tudo a mesma fala agora. Seguido de um verbo no infinitivo. Lembra comigo, verbo no infinitivo é o verbo que finaliza em R. Então, estar, andar, estudar, ele termina com arerir. Então, quando acontece isso, verbo parecer, nós temos aqui, ó, verbo parecer mais verbo no infinitivo. Quando essa combinação acontecer, o que nós vamos avaliar? Tanto pode flexionar o parecer, quanto pode flexionar o infinitivo. Só não pode flexionar os dois juntos. Então, olha só. O jeito que nós usamos majoritariamente é esse aqui. Os turistas parecem estar encantados com a cidade romana. E aí nós flexionamos o verbo parecer. Mas os jogadores parecem driblarem os adversários com dificuldade. A opção aqui foi flexionar o verbo no infinitivo. E isso acaba soando muito estranho. Não é o jeito que nós usamos. Os jogadores parecem driblarem os adversários. Então, aqui tá certo, gente. Essa concordância tá certa, porque é facultativo. Muito bem. Concordância do verbo na voz passiva é uma concordância que a banca vai pegar muitas vezes como uma pegadinha. O que é uma concordância do verbo na voz passiva? Ela vai aparecer com essa estrutura aqui, ó. Eu tenho um verbo, a esse verbo tá ligado o ser, e depois do ser tem um nome. E esse nome é o quê? É o sujeito do verbo. Então, o verbo é obrigado a concordar com esse nome. Então, olha só, vamos analisar aqui. Aceitam-se terra e tijolos. Esse aceitam está no plural, porque depois do ser eu tenho dois nomes. Então, eu tenho um núcleo composto, pós-posto ao verbo. Aguarda-se o resultado do sorteio com ansiedade. Aqui o verbo está no singular, porque depois do ser eu tenho resultado no singular. Oferecem-se vagas para digitadores. Eu tenho um C, e depois do C, eu tenho a palavra vagas. Então, ele está concordando com esse termo. Cuidado, por quê? Deixa eu voltar aqui para fazer outro exemplo. Olha só. Nós trabalhamos isso na aula passada, quando nós falamos sobre tipos de sujeito. Olha só. Se eu tenho aqui um verbo, esse verbo está ligado com o ser, e depois do ser aparece uma preposição, ou então, eu tenho o verbo, esse verbo foi ligado ao ser, e depois do ser aparece um advérbio, o que acontece, gente? Esse verbo aqui, trocar de cor,
Esse verbo aqui, ele vai ficar sempre no singular. Ele não pode flexionar, por quê? Porque ele faz parte de um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito.